Sorrindo pra Vida, bom dia! Sexta-feira chegou, hoje dia 4 de setembro, primeira sexta-feira do mês. Agradecemos a Deus, você que está ligadinho com a gente. Já começamos com a Santa Missa, né? Já com a comunidade Betânia, né? O nosso querido Padre Vicente esteve aqui no santuário com a gente, você que pôde acompanhar. Sempre na primeira sexta-feira do mês, nós rezamos por intenção da beatificação do nosso querido e amado Padre Léo, né? Começo hoje o Sorrindo para a Vida, primeiro desejando um Deus abençoe para você, que a paz de Deus chegue aí na sua casa. Para quem está aqui também, minha equipe, a nossa equipe nos bastidores da Canção Nova, Deus abençoe a cada um dos missionários, colaboradores, amigos da Canção Nova que realizam de tudo um pouco para que essa obra permaneça no ar. E também, hoje, recordando que o nosso querido Papa Francisco, ele convocou um jejum e orações para o povo libanês, né? Nosso fundador, Monsenhor Jonas, é descendente de libanês, o avô dele era do Líbano. E nós, claro, nós amamos o povo libanês, uma história linda aqui no Brasil. São milhares de libaneses no Brasil, uma história de muita força, de muita coragem. Desbravaram aqui, vieram, né, depois de tantas lutas no Líbano, vieram em navios, né? Pude ter a oportunidade de conviver aqui no Brasil, lá na paróquia do Líbano, em São Paulo, com Dom Edgar, e conhecer histórias lindas das famílias libanesas. Não é só pelo acontecimento, o último acontecimento da explosão no Líbano, mas esse povo já estava sofrendo há muitos anos. Então hoje convoco toda a família Canção Nova junto com o Papa Francisco para nos unirmos nesse dia, sexta-feira, dia de oração e jejum pelo nosso povo querido libanês. Vou recebendo com carinho o Márcio Mendes. Bom dia, Márcio. Bom dia, bom fim de semana. Ai, coisa boa, Márcio. Já chegou. Podemos desejar uns aos outros aí um excelente fim de semana, com uma prolongadinha, né? Ah, é? Segunda-feira. Mas a gente tá aqui no Sorrindo pra Vida, firme e forte, como todos os dias, tá certo? Um abraço para você que reza conosco agora. Gosto sempre de dizer assim, né? Um abraço para você, seja bem-vindo você que se encontra conosco para a oração, porque o grande motivo do Sorrindo para a Vida, gente, é nos encontrarmos com Deus. Não é ter palavras motivacionais, porque às vezes a gente pode pensar assim, começar o dia com uma mensagem boa. Mas vai me desculpar, é muito pouco para mim. Eu não quero começar o meu dia com uma mensagem boa, porque mensagens boas a gente encontra em todo canto e nem sempre elas conseguem fazer por nós o que a gente precisa. Isso. Para mim, o meu dia precisa começar com Deus. E às vezes, mesmo quando a gente parece não entender as boas mensagens daquele dia, quando a gente começa com Deus, ainda que o dia não estivesse bom, ele fica. Ele se transforma. Então que você possa receber esse nosso abraço carinhoso, na certeza da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, tudo o que pedissem a ele, ele o faria, porque estaria com eles. Quando 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, disse o Senhor. E nos prometeu que ouviria todas as orações que nós fizéssemos. Então tenha fé, muita coragem, confiança em Deus. Vamos trazer aos pés de Jesus a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas intenções, aquelas causas que nos preocupam, porque tudo nós podemos trazer na presença de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que tudo o que pedíssemos a Ele, Ele atenderia. Então vamos pedir a Deus o que nos falta, vamos agradecer pelo que nós já temos, vamos aproveitar aí o fim de semana que está chegando para a gente mudar um pouquinho a nossa rotina. Já coloco aqui à sua disposição a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 17 ao 28. Já marque aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 17 ao 28.
Já está na tela. Então você já separa aí a sua Bíblia, você que gosta, o seu caderninho, a sua caneta para fazer suas anotações. Também é um convite aqui do Sorrindo para a Vida, um método, um jeito também de fixar, né, as direções de Deus. Vamos ficar atentos ao que o Senhor já está nos falando. Esse final de semana, já digo que nós vamos estar transmitindo um evento bem bacana que já acontecia há muitos anos aqui, mas dessa vez nós vamos transmitir para vocês, que é o encontro de amigos da Canção Nova. Você é um amigo da Canção Nova? Mas olha, pode ter um grau de pertença mesmo, oficial aqui, no grupo de amigos. Então, acompanhe esse final de semana, faça esse convite para você não perder essa programação que nós preparamos com muito carinho, né? Diácono Nelsinho, toda a equipe ali que cuida do grupo de amigos vai estar com uma programação bem especial, tá bom? Olha quem tá aqui, o André do Juntos Somos Mais, o nosso querido André. Bom dia. Bom dia, gente. Márcio, Sônia, bom dia, Paula. Bom dia a você. Eu vou falar agora direcionado Amigo Canção Nova, porque a Paula disse muito bem, né? Alguns já assumiram este grau de pertença, podemos dizer assim, e outros que são grandes amigos que estão sempre conosco, mas especialmente você que que faz parte dos grupos de amigos espalhados por todo o Brasil. Deus abençoe muito você. E eu fiz questão de dar bom dia de forma assim especial, porque esse povo trabalha tanto e ama tanto a Canção Nova, que a gente precisa reservar um momentinho para dizer muito obrigado e pedir que Deus abençoe a vida, a família e esta boa vontade de cada um, viu? Beijo grande a vocês. São grandes irmãos, queridos mesmo. O André falou tudo. Trabalho até o último instante de cada mês ali para que a evangelização também aconteça na realidade de vocês. Beijo para vocês. Esse final de semana é todo da família Canção Nova, dos amigos. E o André já anunciou, a Soninha está aqui com a gente, ela vai receber você pelas redes sociais e o seu testemunho é muito valioso aqui pra gente. Soninha Venâncio, do Terço das 6 da tarde, né? Bom dia, Sônia. Bom dia, Guimarães. Bom dia, bancada linda. E bom dia para você, família Canção Nova. Que bom começar essa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus com você. Já te convidando a entrar dentro deste coração que só tem amor, este amor que cura, que liberta, que salva. E é uma alegria receber o seu testemunho, como a Paula trouxe para nós, porque o testemunho, de fato, ele edifica. Para mim, particularmente, ele me faz ser uma missionária melhor. Eu vejo aqui a responsabilidade, eu vejo aqui a graça sendo derramada e eu valorizo ainda mais cada um dos meus irmãos missionários, onde eles estão, levando a evangelização e ver esse amor de Deus tão grande que nos toca, que nos ama, essa graça que passa por nós e chega até você. Como é bom ser Canção Nova, como é bom fazer parte desta linda comunidade, essa obra de evangelização que tem salvado vidas, jovens, famílias, doentes. Eu só posso dizer, obrigado, Monsenhor Jonas Habib. Beijo para o nosso pai fundador, que começou tudo isso. E eu quero trazer o testemunho da Vanessa, um testemunho que ela partilhou, ela confirmando e dizendo aqui, como muitas pessoas disseram, que parecia que o Márcio Mendes estava de fato ontem dentro das nossas casas, comigo não foi diferente. Pensa, Paula, numa pessoa preocupada, multiplica por 10. Essa pessoa era eu antes de receber o diagnóstico de câncer de mama em maio de 2019. E ela vai dizer assim, eu já assisti à Canção Nova e já era sócia há muito tempo, mas como precisei me afastar do trabalho para fazer o tratamento, eu comecei a assistir toda a programação. E olha, nos momentos difíceis do tratamento, aqueles dias que eu não tinha força nem para rezar, eu olhava para a TV e pedia em pensamento que Deus me ajudasse a superar aquela tribulação e Deus me ouvia. Concluí o tratamento com a graça de Deus e hoje sigo fazendo o acompanhamento. O Márcio disse que quanto mais dificuldades enfrentamos, mais bonita é nossa história. Tem tudo a ver com o momento que estou vivendo.
Há 2 semanas, meu filho de 13 anos apresentou os sintomas da Covid, depois meu marido, e enquanto não podia fazer o exame, intensifiquei minhas orações. E para a honra e glória do Senhor, o resultado deu negativo. Meu pai, que teve alteração na próstata 3 semanas antes do meu filho apresentar os sintomas, também está melhor. Um dos inúmeros aprendizados que tive com a Canção Nova é que quanto mais somos capazes de esperar, maior é o que alcançamos de Deus. Eu aprendi a importância de ter disciplina para fazer o estudo da palavra, entre muitas outras coisas. Eu era tão ocupada com as atividades diárias, eu não tinha tempo de ler. Quero dizer que o livro Eu lhes trago melhora e cura me ajudou na libertação de mágoas e ressentimentos que me atordoavam. É um livro que você começa a ler e quer ler cada vez mais. Quero dizer às pessoas que contribuem, mas ainda não se tornaram sócios por algum receio, a palavra de ontem revela: avance para as águas mais profundas. Não tenham medo. Esta obra de evangelização é a rede que o próprio Jesus manda jogar e está resgatando almas, salvando vidas, realizando milagres. Ela traduziu bem, trouxe o testemunho e ainda trouxe, Nós somos dessa companhia de pesca, Cada dia lançando as redes, através de um livro, através de uma pregação, de uma música, de um momento de oração. E é por isto que você que ama esta obra não pode deixar de contribuir com ela, porque nós precisamos de você. Então eu quero agradecer o testemunho da Vanessa, que além do testemunho, ela trouxe esse recadinho para quem ama a Canção Nova. Coisa linda. E convidar você a enviar o seu testemunho, contar a sua história para nós, envie o seu pedido de oração. Eu estou aqui com alegria para receber a sua participação no e-mail sorrindopravida@cançãonova.com ou lá no Instagram, Sorrindo pra Vida. Bom dia. Todos nós temos um testemunho para contar quando nós permitimos que Jesus faça parte da nossa vida. Porque Deus, ele não entra na nossa vida e fica de braços cruzados. Aliás, não tem como alguém entrar quando já está, Ele nunca nos abandonou, nunca. Deus não criou esse mundo, não criou a mim e a você e nos abandonou dizendo agora vocês se virem. Não, Ele permanece conosco. Está dentro de nós e cada vez que nós permitimos, Ele age na nossa vida. Nós é que muitas vezes não enxergamos. Deus tem agido na sua vida. E nunca fique comparando o que Deus faz com você com o que Deus faz com os outros, achando que a história dos outros é mais bonita, que o testemunho que aquela pessoa contou é maravilhoso, que você gostaria de ter aquele testemunho para contar. Aquele é daquela pessoa, o seu é seu. E olha, mesmo que você pense que às vezes você tem vontade de escrever aqui, contar o seu testemunho, mas você diz assim, mas é coisa tão simples. Mas Deus age nas coisas complexas e nas coisas simples. E olha, o testemunho de cada pessoa é uma evangelização certeira, sabia? O que aquele testemunho que tanto emocionou você, te tocou, não vai tocar um monte de gente. E às vezes aquilo que você acha que na simplicidade do seu testemunho não vai tocar ninguém, vai tocar muitas pessoas. Então eu reforço aqui o convite da Soninha para você testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Como Jesus tem ouvido você. E como Ele tem sido seu companheiro e seu amigo. A Soninha mandando um beijo aqui para o Monsenhor Jonas Abib. Eu recorri imediatamente aqui a um livro do Padre Jonas, maravilhoso, 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 que tem tudo a ver com o horário em que nós estamos aqui, que é o Desperta Tu Que Dormes, Quem ainda não acordou aqui às 8h24 da manhã de hoje, Pode acordar aí, porque nosso Pai Fundador está dizendo a todos nós, dando voz aqui à Sagrada Escritura, desperta tu que dormes. Acho que é para mim. E a sexta-feira, que é um dia especialmente penitencial para muitas pessoas que fazem jejum, que fazem uma revisão de vida,
ou mesmo aquelas que vão ingressar no final de semana. E aproveito para repensar como é que foi a semana. Peguei aqui um trechinho para você. Eu acho que esse trecho desse livro vai te ajudar. O Padre Jonas diz assim: este é o momento de nos reconhecermos pecadores. Digo, você e eu. Pecadores diante do Senhor. Reconhecemos-nos pecadores diante do Senhor. Senhor, eu preciso da sua salvação. É impressionante, diz aqui o Padre Jonas, é impressionante e errado acharmos que não precisamos de salvação ou que não precisamos mais de salvação, argumentando: eu já recebi a salvação um dia, dei um passo rumo à conversão, então tudo está feito, tudo terminou. Não, meu irmão, não, minha irmã, é exatamente o contrário. A nossa conversão é progressiva, atinge-nos cada vez mais e nós vamos adentrando mais profundamente no coração aberto de Jesus. E quanto mais deixarmos de ser pecadores, mais seguimos adiante nos caminhos da santidade, na nossa transformação. É certo, no entanto, que falta muito para sermos aquilo que Jesus quer que sejamos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Falta muito ainda para isso, então temos que reconhecer que ainda somos pecadores, que o pecado ainda está fazendo suas artimanhas na nossa vida e por isso temos que deixá-lo. Quais são os pecados que você precisa deixar? Olha que pergunta boa para a nossa sexta-feira. Certeira, né? Quais são os pecados, Márcio, que você precisa deixar? Graças a Deus, talvez não sejam os mesmos pecados que você deixou há 30 anos, diz ele aqui, como eu, há 20 anos, 10, 5, 3, 2 anos. Mas agora, há outros pecados que eu preciso deixar para trás. Há situações de pecado que eu preciso deixar, que eu preciso reconhecer diante do Senhor. Eu sou pecador, Senhor, e por isso estou pecando desse jeito. Mas eu não quero, e não fico dando desculpas, não fico me justificando, ao contrário, eu reconheço o meu pecado e o confesso diante de Ti. É São João que vem nos dizer: se reconhecermos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo. Se reconhecermos os nossos pecados, então Deus se mostra, porque Ele sempre é, mas daí Ele se mostra fiel e justo. É o livro Desperta do que Dormes, do nosso querido Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, que eu estou apresentando a você nesta manhã. Olha, e a capa linda, né, Márcia? Foto aí voando, né? A gente voar alto como as águias. Nascemos para voar alto, né? Obrigada ao Monsenhor, agradeço a Deus pela canção nova, que vai nos ajudando a ir refletindo sobre a nossa vida, sempre nos ajudando a sermos mais de Deus. Ontem, a quinta-feira de adoração, olha a missa com o Padre Edmilson, quero agradecer o Padre Edmilson, acompanhando tudo, e fui agradecendo a Deus por essa canção nova, que vai nos ajudando, vai nos evangelizando, né? Então, a cada momento do nosso dia, nós temos com quem contar, é o nosso Senhor. E Ele hoje já está se manifestando aqui no Sorrindo para a Vida, mas indicou o livro do Monsenhor. Quero indicar a loja virtual da Canção Nova para você que há poucos dias vai conhecendo a nossa programação. Você pode conhecer a loja onde tem os materiais de evangelização da Canção Nova, tá? Até lá, nós estamos com algumas promoções especiais, né? Tem produtos com até 60% de desconto na loja. Corre lá, loja.cançãonova.com. A loja também, você pode ligar até às 18 horas no nosso telefone 0, código da operadora 12 31 86 26 00, tá bom?
12-3186-2600. Vamos cercar a nossa vida de Deus. André, preparar aí agora o nosso coração para essa palavra linda que o Senhor vai se apresentar a nós. Abra aí o seu coração. Vem Espírito Santo sobre nós, nos conduzindo neste momento, fazendo com que nós tenhamos pleno entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco através do Márcio nesta palavra. Vem sobre nós. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 17 ao 28, assim nos diz a palavra do Senhor. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu, em cima, e sinais na terra embaixo. Sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes de continuarmos, repita esta palavra, rezando esta palavra, confiando na força de Deus que está presente nesta palavra. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga para você mesmo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se eu invocar o nome do Senhor, eu serei salvo. No momento em que eu invocar o nome do Senhor, eu serei salvo. Homens de Israel, escutai estas palavras.
Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte. É Deus quem liberta da angústia. É Deus quem liberta da ansiedade. É Deus quem nos liberta das nossas síndromes. É Deus que nos tira do buraco, do fosso, da depressão. O Senhor nos levanta. Mesmo quando isso é algo mortal, Deus nos levanta. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi diz a seu respeito: eu via sempre o Senhor diante de mim. Eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita para que eu não vacile. Por isso alegrou-se meu coração e exultou a minha língua. Mais ainda, minha carne repousará na esperança. Não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Deste-me a conhecer os caminhos de vida e me encherás de alegria com a tua presença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu sei que muitas pessoas se impressionam, ficam morrendo de medo quando fala de fins dos tempos. Gente, há uma diferença entre fim dos tempos e fim do mundo. São duas coisas diferentes. Porque tudo na vida tem um tempo, um início e um fim. E Deus marca o início de um tempo pelo derramamento do seu Espírito. Tanto que durante a criação, Deus foi criando tudo com a sua palavra. Mas o Gênesis faz questão de retratar que o Espírito do Senhor repousava sobre as águas, né? O Espírito de Deus derramado estava presente na criação e criou todas as coisas. Nós vimos que os patriarcas também, eles constituíram um tempo. Fala-se do tempo dos patriarcas. Mais tarde nós tivemos aí o tempo de início da igreja, que marcou um fim de tempo. Termina uma coisa, começa outra. Tudo na vida é assim. E olha, eu e você vamos participar de um fim de tempo. Não adianta a gente ficar com medo e dizer, nossa, mas eu tenho um pavor, porque o fim do tempo vai chegar para você quando o seu tempo acabar. Um dia, o nosso tempo, nesta vida, neste mundo, acaba. E ali nós viveremos o nosso fim dos tempos. Tem aí o fim dos tempos para o mundo, né? Mas tem o fim dos tempos para nós pessoalmente. E aí a palavra de Deus nos diz que nessas viradas, quando eu tenho o final de um tempo, há um profundo derramamento do Espírito Santo. Foi assim em Pentecostes. Mas a igreja reconhece que há algumas décadas atrás, houve um grande derramamento, que foi também chamado aí uma primavera do Espírito sobre a face da terra. Uma nova maneira de viver aí o Evangelho, uma nova maneira de evangelizar.
Quantas comunidades surgiram, quantos movimentos, quantas pessoas leigas, pais e mães de famílias com seus trabalhos, que vivem uma vida de um verdadeiro consagrado a Deus. São pessoas que, nos seus trabalhos ordinários, vivem uma vida santa, abstendo-se do erro, abstendo-se do pecado, fazendo com dignidade o seu trabalho, evangelizadores 24 horas por dia no lugar onde Deus os plantou, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, incansáveis pela evangelização. Tudo isso fruto de um fim de tempo. E olha, diz aqui a palavra algumas características. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E nós vemos com os nossos olhos esses dons do Espírito Santo se realizarem no meio de nós. E veja, gente, não é que Deus dê esses dons aos santos. Deus dá esses dons àqueles que estão cheios do Espírito Santo. E essas pessoas que estão cheias do Espírito Santo, às vezes estão numa luta ferrenha contra o pecado. São pecadores. Eu sempre digo isso aqui, que nós estamos dentro de uma comunidade, que é a Canção Nova, cercada de fragilidades. Ninguém melhor do que nós conhecemos as fraquezas dos nossos irmãos. Soninha conhece as minhas, eu conheço as da Paula, a Paula conhece as do André, o André conhece as minhas. E nós vamos sabendo aqui dos dons, mas também das fraquezas uns dos outros. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque não fica ninguém endeusando ninguém aqui não, viu? Ninguém. Nós temos todo um carinho com o Padre Jonas por ser o primeiro, por ter dito sim, por ter vivido o desafio de romper essa trilha aí da evangelização através dos meios de comunicação. Mas, sinceramente, ninguém aqui na Canção Nova endeusa o Padre Jonas, não. Nós reconhecemos o homem santo que ele é, mas reconhecemos as fraquezas dele, os pecados, porque nós somos uma família. E nós sabemos quem nós somos. Sabe quando dentro de casa você não consegue se esconder? É a gente aqui dentro da Canção Nova. Você pode achar que você engana alguém, mas não engana ninguém. Só que olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que a gente sabe a fraqueza daquela pessoa, as coisas que ela não dá conta de fazer e que você nem adianta pedir para ela, as coisas que ela não gosta e não tem vontade de fazer, mesmo que sejam coisas boas, você também conhece o dom de Deus que está nela, a força do Espírito Santo que está naquela pessoa, o carisma que Deus deu para aquela pessoa. E até se você não gosta dela, não tem problema, você pode até não gostar, mas você tem que se curvar diante do que Deus faz através dela. Dizer, não sou muito simpático até, mas eu tenho que reconhecer uma pessoa de Deus. E olha, e às vezes, até você não simpatizando muito, alguém não simpatizando muito um com o outro, porque pode acontecer, ainda indica aquele ao qual não é simpático, mas vá procurar o fulano, porque o fulano vai poder te ajudar, o fulano tem esse carisma, o fulano tem esse dom. Gente, essas coisas existem sim no meio de nós. Pessoas com dom de profecia, pessoas com dom de palavra de ciência, dons de revelação, de cura interior, porque o Espírito Santo foi derramado. Foi derramado. Mas diz aqui a palavra de Deus que é num fim de tempo, e todo fim de tempo, ele também é difícil, ele também é conturbado. Olha a época em que nós estamos vivendo. Gente, nós estamos numa época perigosíssima, porque as pessoas chamam o pecado por nomes bons, chamam o pecado por virtude. Nós estamos numa época em que as pessoas elas querem normalizar os vícios, normalizar aquilo que é indecente, coisas que são inclusive desumanas,
que desestruturam o ser humano, que desestruturam a família. E tem gente que compra uma luta, assume isso como uma empreitada. É difícil a gente entender. Se nós não entendemos sobre o âmbito espiritual, nós não conseguimos ter resposta para isso. Porque você às vezes se pergunta como pode uma pessoa dedicar a sua vida a algo ruim, a algo mal, a algo destrutivo. Você só encontra a resposta em nível espiritual, porque em nível humano a gente não dá. Alguém fazer da sua vida um instrumento de destruição, de desagregação, de divisão, de fomentação de morte, de separação entre pessoas. Às vezes até uma certa desculpa de justiça, né? Em nome da justiça, vai se fazendo tantas diferenciações, tantas divisões, tantas acepções que só vai separando as pessoas, estratificando em classes o ser humano. Nós estamos num tempo difícil, gente, em que às vezes você liga a televisão e você topa de cara, durante o dia, às vezes com uma propaganda que há alguns anos atrás, de madrugada, faria alguns dos nossos pais fechar os olhos, de indecente e vergonhoso que é. Então, todo final de tempo, Deus dá uma graça superabundante, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas mesmo nessas situações terríveis, difíceis, desconfortantes, perigosas, e algumas figuras aqui nesta palavra até delineam para nós perfis de guerra. Tem gente que, lendo isso aqui, diz, olha, esse céu aqui do jeito que fala, né? Prodígios no céu, sinais na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Isso aqui é igualzinho ao cenário de guerra, quando explode bomba, quando duas nações se confrontam e é tiro para todo lado e recorrem a todo tipo de armas. Um cenário como esse se desenha. E muita gente fica aflito pensando, meu Deus, se todos esses sinais estão aí se mostrando, será que nós vamos viver uma guerra? Essa polarização do mundo, não é? Porque fica essas perguntas, essa situação vivida aí por causa desse vírus, que colocou uma potência como a China, não é? É visto de forma muito negativa aos olhos do mundo todo, e alguns países que têm tomado até algumas medidas a respeito disso. Será que isso não pode se desdobrar num conflito armado? E a gente vai se angustiando com muitos desses pensamentos, quando nós deveríamos olhar o que esta palavra vem nos garantir dentro de um cenário terrível como esse. Essa palavra não vem para desenhar um cenário terrível para nós. Essa palavra vem para nos dizer que no pior dos acontecimentos existe algo seguro que nós podemos fazer. Por pior que seja a situação, existe algo que será para nós salvação. Essa palavra vem para nos explicar o que nós precisamos fazer para sermos salvos. Nesses momentos limites, nesses momentos difíceis que batem a porta da gente. Porque todo tempo tem um fim. A doença tem um fim, a miséria tem um fim, a falência tem um fim. Os desentendimentos dentro de um relacionamento também tem um fim. Chega uma hora que acaba, chega uma hora que se conclui. Se a palavra acabar não corresponde à sua realidade, não é? Então, uma outra vai corresponder. Se conclui. Chega uma hora que aqueles desentendimentos entre as pessoas chegam a uma conclusão, a um desfecho. E olha, no fim de tudo, de todas essas coisas que nós vivemos, sempre teremos este recurso à nossa disposição. Um recurso salvador, diz aqui a palavra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
nós precisamos aprender a contar com Deus. Em todos os momentos da nossa vida. Porque se você não conta com Deus em todos os momentos da sua vida, no fim você também não vai conseguir contar. Porque às vezes o fim chega e a gente não vê. Às vezes a gente morre, nem viu que morreu. Eu, há uns anos atrás, já contei isso aqui algumas vezes, e isso me impressionou bastante, porque eu sempre achava que a morte podia ser uma coisa dolorosa. E às vezes a morte, ela pode chegar para você de uma forma doce. Nem perceber, né? Nem percebi. Estava usando um produto químico para poder fazer uma impermeabilização. Estava tudo bem, estava me sentindo bem. Não tive dores de cabeça, não tive náuseas, não tive ânsias de fome, nada. Não tive nenhum desconforto. Quando eu percebi, eu estava no hospital, sentado numa cadeira de rodas, todo ensopado, porque tinha acabado de tomar um banho e já tinha mais de 4 horas que eu estava completamente fora de mim. E quando eu retornei, eu via o médico à minha frente, mas eu não conseguia distinguir se aquilo era realidade ou se era sonho. O médico perguntava para mim: você conhece essa mulher? E eu não olhava para ela. Ela se punha na minha frente, porque eu não conseguia olhar para ninguém. Estava lá como que catatônico. E eu via minha esposa e não conseguia expressar nem pensamento. Não é? Porque às vezes a gente pensa assim: como é que em pensamento uma pessoa não vai conseguir rezar? Gente, eu tinha consciência, mas eu não conseguia formular pensamento. Sabe, eu tinha uma intuição dentro de mim, porque não dava para pensar. Não é? Então, eu sabia que era minha esposa que estava ali, mas eu não conseguia formular esse pensamento. É claro que eu sei, ela é minha esposa. E eu ouvi o médico falando para minha esposa que mais 15 minutinhos era a morte. Eu teria morrido e nem teria visto. Há pouco tempo, meu cunhado teve Covid, ele foi internado e quando ele saiu, nós fomos tomar conhecimento de tudo que aconteceu. Jovem, né, mãe? Jovem, 40 anos. Numa certa tarde, ele começou a ter dores de cabeça e pensou: eu vou me acomodar aqui melhor, porque para dormir, para ver se essa dor de cabeça passa. Não era dor de cabeça, ele estava tendo um infarto. Ele teve parada cardíaca, ele teve parada respiratória. A última coisa que ele se lembra é que ele virou para um cantinho para poder se acomodar, para superar a dor de cabeça. E acordou muitas horas depois, com o médico dizendo que teve que reavivá-lo e que, na verdade, eles praticamente já tinham desistido dele. Foi a insistência, acho que de uma enfermeira, que fez com que eles tentassem mais uma vez e o salvassem. E eu perguntava para ele: Wagner, e aí, como é que é? O que você sentiu? Cunhado, eu não senti nada. Nem sabia que isso tinha acontecido comigo. Nós precisamos estar com Deus todos os dias, gente. Porque o fim chega sem a gente ver. E nos fins dos tempos, no fim do tempo, no fim da nossa vida, tem sempre algo que nós podemos fazer: invocar o nome do Senhor. Às vezes no término até de um matrimônio, invocar o nome do Senhor. Às vezes no aparente término da relação de um pai com um filho, invocar o nome do Senhor sobre aquilo que a gente acredita que mereça e deva ser salvo. Porque tem coisas que a gente sabe que precisam ser salvas na vida da gente. Invocar o nome do Senhor sobre esta causa. Invocar o nome do Senhor sobre a conversão desta pessoa. Invocar o nome do Senhor sobre a libertação nossa. Porque a gente às vezes sai aí carregando essa tralha, sabe, de pecado, de vício, que a gente vê que faz mal para nós e nós não conseguimos nos libertar pela nossa própria força. Invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, como o Padre Jonas no livro Desperta Tu que Dormes nos ensinava. Senhor, eu preciso de salvação. Senhor, eu preciso de socorro. Senhor, eu preciso de ajuda. E diz que ali naquela hora que todo aquele invocar o nome do Senhor será salvo.
uma experiência de Pentecostes acontece. Um batismo no Espírito Santo acontece. Deus nos socorre pessoalmente, mas vem nos munir com os seus dons, para que nós possamos enfrentar esse combate que é, antes de tudo, espiritual, com uma força espiritual, com armas espirituais, porque nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra um ser humano de carne e sangue. Por isso que nós que somos cristãos, recebemos de Deus uma ordem que é não matar. E cristão que mata, ele que escolhe matar como uma forma de resolver problemas, ele não pode trazer esse nome com propriedade, não. Ele não está sendo um cristão de verdade. Porque nós não estamos lutando contra as pessoas. Essas pessoas que às vezes lutam contra nós, também por elas nós precisamos pedir a Deus. Também elas são passíveis de salvação. Então, como é que nós enfrentamos circunstâncias e pessoas, como o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou? Matando a violência na própria carne, absorvendo o mal para levar a presença de Deus onde ele será destruído. Quem é cristão precisa apontar quem foi que Jesus matou, para a pessoa dizer que ela tem a liberdade também de sair matando. Quem foi que nosso Senhor assumiu como inimigo pessoal, pessoa humana, para a gente se dar o direito de fazer o mesmo? Nosso Senhor Jesus Cristo tinha inimigos, mas ele mesmo não era inimigo de ninguém. Às vezes você, cristão, vai ter inimigos na sua vida. Mas eu e você somos de Cristo, nós não somos inimigos de ninguém, nós não lutamos com as armas do maligno, nós lutamos com armas espirituais. E para isso Davi conta aqui como era na vida dele. Ele dizia que em todas essas situações, limites que ele enfrentava, situações de guerra, situações de inimigos dentro do palácio, de traidores que sentavam com ele à mesa. Gente que ele chamava de irmão e que o apunhalava pelas costas. Como é que Davi enfrentava essas situações, gente? As situações limites da vida dele, ele diz aqui: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita para que eu não vacile. Eu via sempre o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita para que eu não vacile. Nós precisamos ver Deus nas situações que nós estamos vivendo. Onde é que está Deus nisso que você está passando? Você precisa, e eu preciso, e nós precisamos enxergar a presença de Deus ali, junto de nós, para a gente não vacilar. Por que nos lamentar por aquilo que nós vemos? Se o que nós não vemos é muito maior, gente, e mais real. Olha, tem coisas que você não vê e que são muito mais fortes do que aquilo que você vê. Já tem aí um bom tempo que eu não visito a minha família em Brasília. Então, se alguém for olhar, o que a pessoa vê? Vê a não visita. Vê a não frequência à casa dos meus pais. E diante do que ela não vê, ela pode tirar as conclusões dela. Mas existe algo que as pessoas não veem e que é muito mais real do que a impossibilidade que eu tenho de visitar os meus pais hoje. Que é o amor que nos une. Que é a amizade que existe entre nós. Que é nós sermos uma família, nós sermos um pelo bem do outro. O amor que existe em mim pelas minhas irmãs, o amor que as minhas irmãs têm por mim, que elas têm entre si, isso é algo que não se vê. E é algo que nós não temos necessidade de ficar contando para as pessoas, porque às vezes a gente tem que ficar falando um monte de coisas que a gente não tem segurança, mas aquilo que está garantido, aquilo que é seguro, você nem fica falando tanto. Por que nós nos lamentamos por aquilo que nós vemos
se aquilo que nós não vemos, que é a presença de Deus junto de nós, é muito maior do que os problemas que batem à nossa porta, do que a doença que vem nos encher a paciência, do que uma pessoa que fica nos importunando, nos perseguindo, tudo isso é menor do que Deus, é menor do que a presença de Deus, é menor do que a garantia que o Senhor está nos dando, porque quando está escrito aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é Deus dizendo, conte comigo que eu vou te ajudar. Às vezes você não tem a minha ajuda, porque você escolhe não contar comigo. Conte comigo. Você está precisando? Conte comigo. Mas a gente não consegue contar com aquilo que a gente não é capaz de perceber. Olha, uma pessoa que trabalha na lavoura, às vezes ela faz bons negócios já antecipadamente, porque ela ainda não viu, mas ela foi capaz de perceber que coisas muito boas estão vindo aí pela frente. Então a percepção dela a respeito de algo real que a cerca faz com que ela esteja preparada para muitos bons negócios. Gente, nós temos que aprender a contar com a presença de Deus junto de nós, muito mais do que nos males que se evidenciam para nós. Eu não vou conseguir contar com Deus como um lavrador não vai poder conseguir contar com a sua boa colheita se não for capaz de confiar no que vem ali pela frente. Para eu poder contar, eu preciso acreditar que aquilo está à minha disposição. Em outras palavras, eu preciso ter fé. E fé é aquilo que nos leva a ver o Senhor sempre diante de nós. Sem fé você não verá Deus. E quando eu digo ver Deus, não é ver com os olhos da carne. É ver com aquela intuição mais profunda. Com aquela percepção mais íntima. É você ser capaz de se dar conta de que o Senhor está mais perto de você do que você possa imaginar. Esses dias eu percebi tudo normal, rotina normal, vida normal, mas eu aprendi a respeitar o que o meu coração me avisa. E num dia normal, sem nada de diferente acontecendo, eu fui percebendo que havia uma investida espiritual do demônio contra mim naquele dia. Porque a gente percebe. É uma angústia dentro do coração, é uma sensação de que alguma coisa vai desandar daqui a pouco. É uma perturbação na alma, como se um ódio à nossa volta estivesse tentando maquinar e conspirar as coisas contra nós. Mas junto com essa percepção da presença do mal, gente, a presença poderosa de Deus. E não é sentimento, não. É convicção, é certeza. E naquela hora eu comecei a fazer as orações mais eficazes, que são as mais simples. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. E ali fui fazendo os meus trabalhos e rezando. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor. Liberta-me. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim que sou pecador. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim que sou pecador. E pedi a Nossa Senhora que me cobrisse com seu manto, que me guardasse da astúcia do mal, que estivesse comigo em todos os momentos, e a São José que me valesse. São José, valei-me. Gente, aquilo que nós temos em nosso favor é muito maior do que o que vem contra nós. É que os nossos olhos não são capazes de ver o que Deus colocou à nossa disposição para a nossa salvação. E a fé abre os nossos olhos. Fé é aquilo que nos leva a ver o Senhor sempre, sempre, sempre diante de nós, porque tudo está descoberto diante de Deus. Diante de Deus todas as coisas estão postas. Diante de Deus, o maligno que habita no oculto, que é o grande ocultista, é Ele.
que está nas trevas, que está na escuridão. Diante de Deus ele não pode se esconder. Diante de Deus as armadilhas montadas contra nós, porque a armadilha para funcionar tem que estar escondida, as armadilhas montadas contra nós ficam às claras. E veja, agindo conforme o que Deus vai te inspirando, as armadilhas são desmanteladas. Desde uma astúcia diabólica, que poderia levar você à perdição, e à desgraça, e à morte, até mesmo a esperteza de um amigo, de um irmão, de um colega, que só quer lucrar em cima de você. Essas coisas todas ficam diante dos seus olhos, quando você age em conformidade com aquilo que Deus vai te inspirando. Diz aqui a palavra, eu via sempre o Senhor diante de mim. Por que diante de mim? Porque Deus vai à minha frente. Diante de mim e ao meu lado. Como é que pode, né? Você quer ver como é que pode? Ou está diante de mim ou está ao meu lado. Não, Senhor. Quer ver um diante de mim ao meu lado? Imagine um pai puxando uma criança pela mão. Ou mais, levando uma criança a fugir de uma situação de perigo. Ele vai ao lado e à frente. Vai puxando, não é? Deus faz isso conosco, gente. E a fé, ela não ilude, porque ela nos leva a ver o que é, apesar de escondido aos olhos da carne, o essencial da vida da gente. Tem gente que pensa que a fé é uma ilusão, mas não é. Ela nos leva a ver o que está escondido aos olhos da carne, mas que não pode estar escondido aos olhos do coração. É aquela frase bonita, romântica, mas tão verdadeira. O essencial é invisível aos olhos. O essencial você não vê. O que é essencial? O amor, a estima, a saudade. Você sente saudade de alguém? Ah? Ainda mais nesse tempo, né? Não é? Você consegue ver a saudade? Você não vê. Mas a saudade aponta algo de essencial que existe entre você e esta pessoa. A gente não vê a estima, mas, gente, como é maravilhoso e alimenta a gente interiormente, a gente ser estimado. Sabe, o afeto que a gente recebe, e aqui nesta palavra, o essencial escondido aos olhos, mas real, presente, é que Deus está comigo para que eu não vacile. Deus está com você para que você não vacile. Isso está escondido aos olhos, mas não está escondido ao seu coração. No seu íntimo você consegue perceber. Está à sua frente e à sua direita. Por quê? Para que você o agarre e fique firme. Deus está à minha frente e à minha direita. Muitos de nós temos como a mão forte a direita, não é? Agarra firme o que está à sua frente, à sua direita, para você não vacilar. O que acontece quando você vai cair? Você pega a sua mão mais forte e segura naquilo que pode te dar apoio, não é? Faça isso com Deus. Agarre-se a Ele, firme-se nele e fique firme. Agarre-se a Deus como uma pessoa que está perdida no deserto agarra-se a uma palmeira. Porque no deserto não tem sombra. Quando você encontra uma palmeirinha ali, porque somente o que nós vemos pela fé pode nos conferir alegria ao coração, independente das dificuldades, independente das frustrações que nós enfrentamos na nossa vida. É a certeza de que Deus vai à minha frente porque me ama. Deus vai à sua frente porque ama você. Deus vai à minha frente porque eu sou filho. E Ele me livra de murmurar, e Ele me livra de amaldiçoar, de praguejar, e me leva a agradecer e a testemunhar. Porque como diz a palavra de Deus, né? Somente a fé pode levar o meu corpo a descansar enquanto espera. Você viu aí? Não abandonarás a minha alma, aqui ó, mas ainda minha carne repousará na esperança. Esperança, enquanto eu espero, porque ainda não chegou o que eu espero. Em Deus eu descanso. Somente confiando em Deus você vai ter descanso enquanto você não consegue o que você está esperando. Sem Deus você vai viver cansado, aflito, angustiado,
irritado, preocupado, revoltado e um monte de ados aí pela frente. É em Deus que você vai encontrar descanso. Quem crê, descansa. Quem não crê, desespera e tomba cansado debaixo do fardo. Quem não crê, cai esmagado pelo peso da vida. Deus não vai abandonar você, Deus não abandonará a sua alma quando você falecer, nem depois da sua morte você estará sozinho, se você é aquele que conta com Deus. Mas lembra que eu te disse? Não espera para o último momento para você invocar o nome do Senhor, porque eu e você não sabemos quando é o último momento. Nós temos que santificar o nome do Senhor. Santificado seja o vosso nome. É não tomar o nome de Deus em vão, porque tem um jeito da gente chamar Deus que esvazia a presença de Deus em nós. Quando eu quero transformar Deus no meu colega, no meu criado, no meu mucamo, eu mando e ele tem que fazer. Não, gente. Deus é sagrado. Tem um jeito da gente invocar o nome do Senhor que imediatamente nos põe na presença do Senhor. É dessa maneira que nós queremos fazer. Então, quando você pensar no que acontecerá com a sua alma depois da morte, pense também no que aconteceu com ela antes do seu nascimento. Porque você que vai para algum lugar, um dia você veio de algum lugar. Para onde nós vamos depois da nossa morte? Nós vamos para o lugar de onde nós viemos. E quando uma pessoa leva uma vida boa, ela fica feliz no presente e ela não pensa no que vai acontecer depois desta vida. Se ela pensa na morte, ela pensa em como a sua vida foi boa, bem realizada, vivida com Deus, e que tudo depois da morte vai ser tão bom quanto é agora, pelo menos, mas vai ser muito melhor. Jesus veio para nos dar a conhecer esta verdade. Ele veio nos mostrar o caminho da vida e veio nos encher com alegria e com a presença do Espírito Santo. E é muito melhor você acreditar que tudo que Deus fez para nós é bom do que você acreditar em todos os prazeres do paraíso. Acreditar na bondade de Deus supera infinitamente, gente, as delícias, os prazeres, as recompensas de uma vida futura. E quando nós morremos, Deus nos liberta. Então, em vez de nós nos preocuparmos sobre o que vai acontecer depois desta vida, é melhor a gente seguir a vontade daquele que nos pôs neste mundo. E essa vontade é a nossa santificação. Essa vontade está na nossa mente e no nosso coração. Aquele que em Jesus nos mostrou o caminho para fora da morte. Será que Ele não pode te mostrar o que você deve fazer nesse dia de hoje? Ou como se comportar diante de uma situação particular? É claro que Ele pode. Senhor, nós te pedimos, derrama sobre nós a Tua bênção. A bênção desta palavra. Socorre-nos com Teu Santo Espírito. Enche-nos, Senhor, com o Teu carinho, com a Tua bondade. Que aquilo que nós não vemos com os nossos olhos, nós possamos perceber neste momento que nós estamos amparados, que não nos falta o que fazer, porque mesmo que já tenhamos feito tudo que está ao nosso alcance, nós ainda temos algo que nós podemos fazer, que é recorrer a Ti. E se já recorremos a Ti, recorrer ainda mais, outras vezes, com mais fé, com mais confiança, com mais vigor, com mais persistência. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será socorrido, será atendido, será libertado, será salvo. Obrigado, Senhor. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder. Invocamos a Tua presença no meio de nós. Invocamos, faça isso, invoque. Invocamos o Teu nome, Senhor, o Teu nome. Invocamos o Teu poder. Invocamos a Tua presença no meio de nós.
Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor, que tudo pode curar. Obrigada, Senhor, por essa manifestação de amor nessa manhã de sexta-feira, início do mês de agosto, né? Do mês de setembro, perdão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor visita o nosso coração nessa manhã para despertar. Em vez de dar ouvido, Senhor, a tantas coisas ruins que às vezes vão chegando, normalmente mesmo no nosso dia, a fé abre os nossos olhos. A fé abre os nossos olhos. Obrigada, Senhor, por essa palavra, pela partilha dos irmãos, porque ela vai dando convicção para a nossa fé. Nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança, e se você já experimenta isso na sua vida, diga para você mesmo, diga para situações em que você está enfrentando: maior que os meus problemas é o meu Deus. Maior que os meus problemas é o meu Deus. Maior que os meus problemas é o meu Senhor. Ele é maior, o amor dele é maior, ele é mais forte. E eu quero dividir com vocês a palavra que hoje a nossa equipe separou para nós, de Santa Teresa d'Ávila. Os santos nos ensinam. Olha só o que ela nos diz. Quem tem a Deus, tudo suporta. Quem tem a Deus, tudo suporta. Olha aí, grava isso para o seu dia de hoje. Vamos experimentando essa força. Nós temos a Deus, Sônia. Sim. Temos a Deus, né, Márcio? Sim. Temos o Senhor. É verdade. Ao nosso lado. Podemos verdade. contar com Ele no dia de hoje e sempre, e sempre. Amém, Paula. Eu quero trazer um testemunho que é um presente para nós nesta manhã, confirmando tudo aquilo que o Márcio trouxe em partilha, né? O Espírito Santo, ele vai costurando, vai casando todas as coisas, a palavra com o testemunho. E é um testemunho de uma pessoa que colocou o título assim: A corda arrebentou. Ela conta aqui no seu testemunho que ela tem um irmão que adquiriu uma depressão quando perdeu a mãe. E este irmão também nos vícios, e o irmão mora em uma cidade, ela em outra. E ela adquiriu a medalha das duas cruzes e fez chegar até o irmão. O irmão recusou a colocar no pescoço, mas aceitou colocar na carteira. E onde ele ia, ele levava a medalha das duas cruzes na sua carteira. E ela conta aqui, Paula, que um dia ela acordou na madrugada, que a criança dela estava chorando muito. Então ela acordou e pegou a medalha das duas cruzes, que ela também tem em casa, e ela começou a fazer a oração para o filho dela de 2 aninhos. Mas também ela sentiu tocada a fazer uma oração para o irmão dela. E começou a madrugada a rezar também pelo irmão. E ela conta que no outro dia, ela recebeu uma ligação e ela diz assim, que na madrugada a oração que ela fez era esta: porque o que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Como você disse, orações simples, mas com fé e confiança. E ela conta assim, que no dia seguinte, ela recebeu uma ligação dizendo assim, que a corda arrebentou, o irmão tentou suicídio, amarrou uma corda no pescoço, numa caixa d'água, mas a corda arrebentou e Deus o livrou por 2 situações, da corda que arrebentou e da queda que foi muito grande, e ele não morreu. E ela dizendo aqui do poder da oração, da eficácia da medalha das duas cruzes, que foi o que valeu ela naquela madrugada, e eu também me veio ao meu coração, né, que nós precisamos ter essa sensibilidade, porque muitas vezes Deus vai nos despertar a oração por alguém. Isso. E nós precisamos nos revestir, né? É da medalha das duas cruzes, é do terço, é da Bíblia, é de uma oração.
E eu quero agradecer, né, essa Depois manda pessoa pra pelo mim esse testemunho. tá bom? Muito. Ela pede para não ser identificada. Forte. Sim, Depois envia esse para mim, tá bom? vou estar enviando sim. Então, obrigada por esse testemunho, que com certeza está despertando mais uma vez a fé em muitos de nós. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Protegerei. Vamos repetir? Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Essa é a frase que está na medalhinha das duas cruzes? Sim, mas esta é a frase que está na Bíblia. Isso, bem É lembrado. palavra de Deus. Onde no Salmo 90, o Senhor nos promete, porque você se uniu a mim, eu livrarei você. Eu protegerei você. Protegerei a sua família. Mesmo que 1000 caiam à sua esquerda, 10.000 à sua direita, não serás atingido. Amém. É uma oração que precisa estar gravada em nossa mente e em nosso coração. Quero também, hoje é sexta-feira, eu quero trazer aqui as fotografias. Ah, a família Canção Nova. A Maressa, gente, olha que gracinha a Maressa com o bore das medalhas das duas cruzes e uma Gente, bebezinha Fofa! abençoada. Para terminar nossa sexta-feira Olha aí, que né? coisa Pra mais começar na nossa linda. sexta-feira com essa foto Tá de linda. morder nessa E bochecha. tem mais, Paulo, eu quero trazer mais fotografias aqui, porque a família está caprichando aqui nas fotografias. Esta comunidade, lá tem a evangelizadora Porta a Porta, e todos ali adquirindo os nossos vestuários, se juntaram, bateram uma foto e pediu para mostrar aqui no Sorrindo para a Elas Vida. estão com uma minha aqui que eu tô hoje, Márcio. É, Alma de Paula tá Cristo, ó. usando- tem ali, ó, a alma de Cristo na cor que você está, Isso. que é a cinza mescla, mas eu vi que também tem a branca ali. Tem a branca. Tem a branca, tem a medalha das Medalha duas das duas cruzes, cruzes. Agora, tem camiseta de sim. São Miguel Arcanjo. Agora, olha esse exército de São Miguel Arcanjo, crianças lindas também aqui, olha, o exército Mirim, São Miguel Ai, Arcanjo de Brasília. Sim. Ai, lindo demais. Ê, povo lindo. Mais fotos chegando para nós aqui, porque a família está vestindo. Olha só, a criançada com a medalha das duas cruzes. Adoro ver. Olha lá. É oração na nossa veste, né? Verdade. Um beijo para cada um. Essas fotos aí depois fica disponível, né? O José vai colocando, né? Ali no nosso Instagram, fica no destaque. E obrigada a cada um que vai manifestando seu carinho, seu amor. E uma coisa interessante que você disse, Paula, a gente vai se revestindo da oração, porque Foi o que eu quis fazer. é isso que nós dissemos aqui. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Estou me revestindo dessa verdade. Eu confio nisso, eu acredito nisso. E é assim que eu quero viver esse dia de hoje. Porque eu me uni a Deus. Eu sei que o Senhor me livrará. E eu sei que o Senhor me protegerá. Não só a mim, mas também aqueles que Ele colocou sob a minha guarda. Porque tem pessoas que estão sob a nossa guarda. E nós precisamos cuidar dessas pessoas. E quando nós intercedemos por elas, de uma maneira especial, Deus nos ouve. Pela nossa esposa, pelo marido, pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe, por aquela pessoa que você é responsável. Às vezes você é chefe daquela pessoa, Deus a colocou sob os seus cuidados. Não é? E a gente tem que prestar atenção no que acontece na vida das pessoas que estão à nossa volta, porque às vezes uma palavra sua pode salvar aquela vida, sabia? Um momentinho que você dá atenção. Então, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Foi essa experiência que eu fiz. Hoje eu olhei ali as camisetas, falei, qual que eu vou colocar? E já percebendo os sinais de Deus para este dia, coloquei e já fui fazendo a oração, lendo ali no espelho e fui rezando a alma de Cristo, né? Santificai-me, Santificai-me. corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós.
para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Quantas súplicas aí nessa camiseta que a Paula está usando. E cada uma delas cabe perfeitamente nos momentos que nós vivemos. Então, que Deus nos abençoe. Indico com segurança para você, indico a loja da Canção Nova para você dar uma visitadinha ali, tem os descontos, tá bom? Então, loja.cançãonova.com, tá? O livro que o Márcio indicou tá aqui, Desperta Tu Que Dormes, hoje foi o livro indicado pelo Márcio no programa, é do Monsenhor Jonas Abib. Também fizeram uma indicação, que foi o livro Eu Lhes Trago Melhor. Foi através do testemunho que chegou para nós, que ela tem rezado sempre com o livro, lê de novo, né? E é esse exercício que a gente faz, nessa experiência com o livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura. Então, loja.cançãonova.com ou o telefone até às 18 horas, 12-3186-2600. Márcio, vou mostrar aqui, André, Soninha, o resultado do trabalho da família Canção Nova até esse momento, né? Que foi o dia de ontem, né? O resultado de ontem. Alcançamos 10%. Foram 3 dias de movimentação bancária, não é? Então alcançamos os 90%. Ontem crescemos um pouquinho mais do que 3%. Aí pedir essa atenção, né, para a família Canção Nova. Pedir essa atenção para você, para que a gente cuide da nossa campanha desde o início do mês. Muito bem, lembrado. Porque agora nós estamos entrando, gente, numa reta final em relação ao ano. Para a gente não deixar perder a mão na nossa campanha e não ficar pendências passando de mês para mês, porque depois em dezembro fica pesada a campanha. Não é? Quando nós falamos aqui da campanha, é que a Canção Nova, ela é mantida por Deus através das doações dos seus sócios evangelizadores. Por que mantida por Deus? Porque eu tenho certeza que você que ajuda, que é sócio, você o é porque Deus tocou mesmo em seu coração. Foi uma vocação, foi um chamado. Foi um apelo que você sentiu dentro de você. Não é verdade que foi assim? Foi. A gente vai amando, a gente vai se apaixonando, mas a gente sente uma fisgadinha lá dentro que diz, eu devo ajudar. Então, é assim que Deus tem mantido essa obra há mais de 40 anos. A Canção Nova não conta com patrocinadores comerciais. Não tem empresas, não tem grupos fortes que sustentam esta obra. Essa obra é mantida por aqueles que a acompanham, como é o meu caso, como é o seu caso. Então, nós crescemos um pouco mais de 3% de ontem para hoje. A família Canção Nova estar atenta aí para ajudar, porque já no começo do mês a Canção Nova tem despesas que ela precisa, compromissos financeiros que ela precisa honrar para continuar no ar. Então, nós pedimos aí a sua ajuda. E aí, se você quiser ajudar, né? Enquanto o Márcio foi falando, aparecia na tela aí, mas eu conto para quem está, às vezes, ouvindo, né? Como é que eu faço? Hoje na rádio mesmo, estava ouvindo de manhãzinha, a sócia estava falando, eu queria muito alterar o meu endereço, como é que eu faço? Não estou conseguindo ligar. Então, atenção, sempre coloque 0, código da operadora 12-3186-2600, tá bom? O telefone da Canção Nova. Mas se você tiver facilidade, acesse, né? Esse site que o Márcio sempre conta para nós, o contas.cançãonova.com, é uma forma que ali você pega uma das contas da Canção Nova e você pode fazer a doação espontânea no valor que você quiser, transferência da sua conta para a conta da Canção Nova, no valor que você puder, né? Quero agradecer, Márcio, a todos os nossos evangelizadores porta a porta. Estão recebendo catálogo novo, né, para os 2 próximos meses. Está aqui a edição, está com a cara de Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro, Mãe Aparecida. É a edição 88 do catálogo Setembro e Outubro, que está disponível online também, tá bom? Evangelizador, beijo. Mês passado, os evangelizadores trabalharam muito, são quase 16 mil evangelizadores que também distribuem os materiais da Canção Nova. Você querendo ser um evangelizador, também é o mesmo número do telefone para cá, tá bom? Márcio, bom final de semana. Para você também, querida, que Deus te abençoe. A todos nós, né? Vamos viver esse final de semana de uma forma boa, santa, saudável,
nos colocando com Deus, na presença de Deus. Isso é uma oportunidade boa para muitos retomarem sua vida de E eu oração. tenho um bom convite, uma Diga boa lá. sugestão para esse final de semana. Que tal acompanhar a Canção Nova? Nós vamos estar com um encontro de amigos da Canção Nova. E você é amigo? Ou quer se tornar um amigo, tá pensando aí, né? Assista a programação, você vai conhecer esse movimento que aconteceu do Espírito, né? Como o Márcio contou no início, esses movimentos que Deus vai fazendo, né? Em certos momentos da nossa história. O grupo de amigos Canção Nova, neste final de semana, preparou com muito carinho esse evento para você, tá bom? Soninha, valeu! Valeu, um dia lindo e abençoado para você, família Canção Nova. Beijo. Beijo, beijo. André, valeu! Valeu, gente. Até mais. 14 horas. Juntos somos mais. Hoje, à tarde, tem Juntos. À tarde tem juntos. Estamos aí.